18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito bem, 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite para você que está ligado na 100,7. Boa noite para você na sintonia certa no melhor Mix do Brasil. Juntos novamente para mais uma edição do programa 18 horas. Eu, Carlos Júnior, Cílio Soares, Ari Guedes na técnica, Wellington Trovão lá no aplicativo Mano, transmitido ao vivo e em cores para todo o Brasil, hein? Mais uma edição para você do 18 horas, Cid Soares, e hoje, segunda-feira, começando aí mais uma semana, inclusive, Cid, é a última semana do mês de dezembro e, consequentemente, do ano. De 2020, que parece 2020. Que não acaba mais, né? Pelo amor de Deus, hein? E já começa tudo chuvoso, tá? Essa loucura aí de Covid-19 de novo, meu irmão. Bom, vamos começar, vamos lá. Segunda-feira, 28 de dezembro de 2020, estamos juntos novamente com você aqui no melhor Mix do Brasil para mais uma edição do programa 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, os sistemas de saúde pública e privado colapsaram novamente. A ocupação dos 2 principais hospitais particulares de Manaus atingiram 100%. E nem mesmo pagando caro é possível conseguir leito de UTI nos hospitais Santa Júlia Adventista. Na Samel, a ocupação também supera 90%. Na rede pública, a situação ainda é mais complicada. No Hospital Delfim Aziz, o hospital de referência para tratamento de Covid-19 aqui no Amazonas, também está com 100% dos leitos de UTI ocupados. E por conta do aumento desenfreado de novas internações, o governo do Amazonas antecipou a 4ª fase do plano de contingência estadual para o recrudescimento da Covid-19, que estava prevista somente para 2021, Carlão. Olha, apenas ontem, domingo, dia 27 de dezembro, foram mais de 95 internações, o maior número desde maio, quando foram registrados 82 hospitalizações. A Secretaria de Saúde do Amazonas ampliou de 12 para 40 os leitos de UTI para Covid-19 no Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto, que fica na zona centro-sul de Manaus. Desesperado e sem vagas suficientes, o governo destinou mais da metade dos hospitais do estado para pacientes com a doença. Temos mais informação com a reportagem de Odiné Araújo. 27 de dezembro, o Amazonas registrou um novo recorde de internações por Covid-19. Em 24 horas, 95 pessoas passaram mal por causa da doença e precisaram ser internadas. O problema é onde conseguir tantos leitos assim de uma só vez, se a taxa de ocupação hoje está no limite, passando de 90%, com 645 internações por Covid confirmada e 147 com suspeita da doença. Isso significa que dos 832 leitos disponíveis para a Covid hoje, 792 já estão ocupados e apenas 40 leitos até o fechamento dessa edição ainda estavam disponíveis. Só que a média diária de novas internações tem sido superior a isso. Até então, o maior recorde de internações no estado tinha sido registrado no pico da primeira onda de Covid-19 em maio, quando 82 pessoas num só dia precisaram de leito hospitalar. Das 95 internações de ontem, 88 são da capital e 7 do interior. Com o aumento das internações, o governo do estado acelerou a mudança de perfil das unidades da rede estadual, antecipando mais uma fase do plano de contingência estadual para o recrudescimento da Covid-19. O recrudescimento significa reaparecimento da Covid com sintomas mais fortes e preocupantes. De acordo com o secretário de Saúde do estado, Marcelo Campelo, nessa 4ª fase do plano, além da abertura de mais leitos para a Covid, há também um movimento para a mudança de perfil do Hospital 28 de Agosto, que, assim como o Platão Araújo e o João Lúcio, vai destinar parte de sua estrutura para atender apenas coronavírus. Como hospitais de referência Covid, a partir de agora, dependendo da sua especialidade, a Fundação SECOM com leitos de UTI, leitos clínicos, a Fundação de Medicina Tropical com leitos de UTI, leitos clínicos, a Beneficente Portuguesa com leitos de UTI, leitos clínicos, o Hospital Universitário Getúlio Vargas também está recebendo pacientes Covid e pacientes não Covid também. Nós estamos, durante essa semana, organizando a rede para isso. Essa semana, o Hospital Delfim Aziz vai ganhar mais 10 leitos, totalizando 150 UTIs na unidade. Segundo o secretário de Saúde,
o governo também começa as tratativas para colocar em funcionamento ou um hospital de campanha ou credenciamento de hospitais particulares para reforçar o atendimento na saúde do Amazonas. A semana toda vai ser de visita às unidades de saúde para ativação dos leitos para dar atendimento nessa fase 4 do plano de contingência. Com mudança de perfil, os 12 leitos de UTI do 5º andar do 28 de agosto, que eram para a Covid-19, se transformaram em leitos de UTI geral e os 40 leitos de UTI geral do 1º andar passam a atender Covid-19. O hospital também vai reservar um outro andar exclusivo para leitos clínicos da Covid-19. Ontem, 27 pacientes não Covid internados na UTI do 1º andar do 28 de agosto foram transferidos aos hospitais gerais, como Adriano Jorge e Getúlio Vargas, que auxiliam comunidades de retaguarda. Por causa da transferência desses pacientes ontem, foi verificado um grande número de ambulâncias em frente ao 28 de agosto, imagem que viralizou nas redes sociais. O mesmo movimento foi feito da véspera do Natal até ontem para transformar o Platão Araújo em unidade de referência para a Covid-19. Odinei Araújo para o 18 horas. Bom, e como nós já dissemos no início do programa, os hospitais particulares de Manaus entram em colapso por conta do aumento do número de pacientes com Covid-19. 2 unidades de saúde da rede privada já anunciaram que atingiram 100% da capacidade de ocupação para internações, deixando até mesmo aquelas pessoas que têm condições de pagar, que têm dinheiro por um tratamento aí, pode pagar, estão também sem essa opção. Os detalhes vamos conferir na reportagem de Júlia Gomes. Neste domingo, a taxa de ocupação dos hospitais particulares de Manaus era de 81,62% nas UTIs e de 85,26% nos leitos clínicos. Isso de acordo com o boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde. Porém, 2 unidades de saúde da rede privada que são referência em tratamento da Covid-19 já anunciaram que atingiram 100% da capacidade de ocupação para internações, deixando até mesmo aquelas pessoas que têm condições de pagar por um tratamento sem opção. Ainda no início da noite de domingo, o Hospital Santa Júlia, que fica na Avenida Mário Ipiranga, no centro de Manaus, divulgou uma nota informando que atingiu 100% da sua capacidade de ocupação de internações e não tem mais leitos clínicos e de UTI disponíveis. Nesta segunda-feira, o Hospital Adventista de Manaus, localizado no Distrito Industrial, também divulgou nota informando que atingiu 100% de ocupação dos leitos de internação. A nota diz ainda que os serviços de atendimento a pacientes particulares continuam bloqueados e que a unidade mantém o compromisso de atender os convênios credenciados. O Hospital Samel, no entanto, está atendendo apenas pacientes que têm um plano de saúde. Já não é possível receber novos pacientes particulares. A assessoria de comunicação informou que a direção do hospital irá se pronunciar ainda no dia de hoje. Sem opção de atendimento na rede particular de saúde, os pacientes com suspeita do novo coronavírus tendem a procurar a rede pública, que também já está com sua capacidade de atendimento superlotada. Mas o colapso dos hospitais privados de Manaus já era de conhecimento do governo do Amazonas desde a semana passada. Eu tenho informações de que a rede privada também já tem um aumento significativo de casos, já chega a 85% de ocupação. Tem hospital particular que já está com sua capacidade toda ocupada e tentando locar leitos. A falta de leitos na rede particular acontece ao mesmo tempo que o governo do Amazonas decidiu revogar o decreto que restringiu o funcionamento de atividades não essenciais no estado. Por pressão dos setores do comércio e serviços, o governador Wilson Lima decidiu flexibilizar as medidas restritivas anunciadas na última quarta-feira para conter o avanço acelerado da Covid-19 no estado e autorizou, a partir desta segunda-feira, a reabertura de lojas, shoppings e de demais estabelecimentos que se enquadravam no decreto revogado. Júlia Gomes para o 18 horas. E ainda sobre a situação da superlotação dos hospitais particulares de Manaus. O Hospital Checap emitiu um comunicado na tarde de hoje informando que também todos os seus leitos de internação estão ocupados. E a nota emitida pelo Hospital Checap diz ainda que estão sendo realizadas ações para o aumento do número de leitos e que reduzam o tempo de espera do setor de emergência da unidade. Então já são 3 hospitais particulares de Manaus em colapso.
que não tem mais capacidade de receber novos pacientes com Covid-19. Carlão, e olha, está tudo sendo feito aí no improviso, né? O governo do estado, que controla os números tanto da rede pública quanto da rede privada, já deveria ter aumentado o número de leitos no mês passado, quando os infectologistas já advertiam que Manaus enfrentava a segunda onda da pandemia. O pesquisador Gerson Orellana falou aqui no 18 Horas e em outros veículos de comunicação que os casos de coronavírus estavam crescendo muito rapidamente e que era necessária uma ação do governo. E o que o governo fez? Negou que a cidade estivesse passando por uma segunda onda, acusou os epidemiologistas de sensacionalistas e simplesmente cruzou os braços. Foi preciso os números explodirem para adotar medidas de reforço do sistema de saúde. No improviso, no esquema do puxadinho, nada funciona direito, com certeza. Tem que ter planejamento, ser estratégico e, sobretudo, tem que antecipar os problemas. Isso sim é gestão, é respeitar a população, é levar a coisa pública a sério e dar valor, principalmente dar valor à vida dos amazonenses. Pois é, olha, teve 7 meses desde o pico da primeira onda para reestruturar a saúde, mas se resumiu apenas a desativar o hospital de campanha da Newton Lins, reduzir o número de leitos para Covid, mudar o nome da Secretaria de Saúde e manter um engenheiro civil comandando a saúde aqui do estado. Olha, o que mais assusta a todos é que o governo anunciou que o pico dessa segunda onda será daqui a 20 dias, ou seja, na segunda quinzena de janeiro. Se a situação já está complicada, se já é um caos hoje, imaginem a partir de janeiro com uma média de 1.000 novos casos por dia. É melhor não pensar, meu irmão, é o seguinte, olha, é por isso aí que a gente sempre repete aqui no 18 Horas. A pandemia não acabou e enquanto não há vacina para a imunização de toda a população, temos que usar continuamente a máscara de proteção, higienizar as mãos com água, sabão ou álcool em gel, evitar aglomerações, o que ninguém está fazendo, manter o distanciamento social, isso aí é primordial. Básico. Né? O cidadão pode evitar muita coisa nessa guerra contra esse vírus e já viu que se depender só do governo do estado, a situação não vai ficar boa para ninguém. Você está ouvindo 18 Horas. O novo colapso na saúde do Amazonas por causa da Covid-19 reduz atendimento para outras doenças e compromete ainda mais, compromete a realização de exames de imagens no Hospital Delfim Aziz. O governo garante que continua com atendimentos de urgência e emergência para outras doenças nos 3 hospitais e pronto-socorros da capital, apesar de parte deles terem sido destinados ao atendimento de pessoas com coronavírus. Rodinei Araújo tem mais detalhes. A partir de amanhã, todos os exames de imagem realizados no Hospital Delfim Aziz, marcados via CISREG, que não estejam relacionados ao coronavírus, estão suspensos temporariamente, segundo a Secretaria de Saúde do Estado. A medida foi adotada por causa da antecipação da 4ª fase do plano de contingência estadual, devido ao agravamento dos sintomas da Covid-19, o que tem resultado em aumento da taxa de ocupação de leitos, que já ultrapassou os 89% em toda a rede estadual de saúde. Com a reabertura de mais 10 leitos de UTI no Hospital Delfim Aziz essa semana, vai ser necessário a utilização de equipamentos de imagens exclusiva para pacientes em tratamento para o coronavírus internados naquela unidade. De acordo com nota do governo, assim que tudo se normalizar, a unidade será responsável pela remarcação dos serviços e pela informação a usuários sobre a nova data para a realização dos exames. O novo colapso na saúde do Amazonas por causa da Covid-19 reflete na redução do atendimento para outras doenças, já que boa parte dos hospitais e pronto-socorros do estado estão sendo designados para atender exclusivamente casos do coronavírus. Ontem, o 28 de agosto, entrou nessa nova classificação e destinou um andar inteiro só para Covid. E nos próximos dias, mais um andar vai reforçar o atendimento da doença dentro da 4ª fase do plano de contingência. O Platão Araújo também foi transformado na semana passada em unidade de referência para a Covid-19, onde os 119 leitos da unidade, sendo 89 clínicos e 30 de UTI, passam a atender exclusivamente casos de Covid. Além disso, uma nova enfermaria com 31 leitos está sendo preparada também para essa finalidade. Na semana anterior, o João Lúcio já tinha destinado um espaço inteiro só para a Covid. Perguntamos ao governo do estado se a reserva dessas vagas somente para a Covid não comprometeria os atendimentos aos pacientes das demais doenças. Por meio de nota, a
Secretaria de Estado do Governo informou que continua realizando atendimentos de urgência e emergência por outras causas nos 3 hospitais e pronto-socorros da capital. A Secretaria de Saúde também pede que, em casos de sintomas leves da Covid, os pacientes devem procurar atendimento nas UBSs, as unidades básicas de saúde da Prefeitura. Em casos moderados da doença, os pacientes podem procurar os SPAs, serviços de pronto atendimento, e também as UPAs, que são as unidades de pronto atendimento. Somente em casos graves deve-se procurar os prontos socorros. Odneia Araújo para o 18 horas. O prefeito eleito Davi Almeida anunciou hoje, em parceria com a iniciativa privada e governo do Amazonas, vai reativar o Hospital Danilton Lins para atuar como retaguarda para o atendimento de pacientes com Covid-19. Davi Almeida destacou que o Hospital Danilton Lins vai atuar referenciado pela tabela do Sistema Único de Saúde, o SUS, o que evitará sobrepreços nos procedimentos. Vamos aguardar maiores detalhes para saber como deve funcionar, o Hospital Danilton Lins a partir da iniciativa do prefeito Davi Almeida. Até porque nós sabemos como é que foi a contratação desse hospital pelo governo Wilson Lima, né? Muitas irregularidades, superfaturamento, poucos pacientes atendidos. O custo-benefício desse hospital de campanha foi algo escandaloso, no mínimo. 18 horas. Olha, o plano de vacinação do governo do Amazonas contra a pandemia do novo coronavírus não foi apresentado ainda à população. O que foi anunciado pelo governador Wilson Lima é que o estado não vai tentar comprar uma vacina. O que ele vai fazer? Ele vai esperar as doses serem disponibilizadas lá pelo governo federal. Vamos saber mais detalhes dessa história na matéria de Cíntia Blink. O estado do Amazonas espera que o governo federal avance com o Programa Nacional de Imunização para vacinar a população do maior estado do norte do país. Em estados como São Paulo, Rio Grande do Sul e outros, o plano de vacinação contra a Covid-19 começou mais cedo e sem tanta dependência dos recursos da União. Essa decisão da gestão de Wilson Lima levou a Defensoria Pública do Estado a questionar se o Amazonas tem um plano de ação para distribuir a vacina quando ela for disponibilizada pelo governo federal. Conforme a assessoria do órgão público, a Secretaria de Saúde do Amazonas apresentou um documento respondendo às perguntas da Defensoria sobre o tal plano. E neste momento, os profissionais da Defensoria Pública estão analisando as respostas. E o governo voltou a dizer que o Amazonas dependerá do Programa Nacional de Imunização. Mas, segundo a informação da Assessoria de Comunicação, o Estado agora trabalha para ampliar a oferta de assistência à saúde, o que tem sido feito no plano de contingência adotada pela SES Amazonas, atualmente na 4ª fase. Segundo governadores e prefeitos, poucos estados decidiram esperar apenas pela vacina que o governo do presidente Jair Bolsonaro vai enviar. Os estados de São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pará, Ceará e a cidade de Curitiba, além de outras, buscaram alternativas de vacina. Além disso, o estado de Goiás antecipou a compra de seringas e agulhas para dar celeridade ao processo de vacinação quando for viável. Cíntia Blink, para o 18 horas. Pro governo do Amazonas, o dinheiro é via de mão única, né? Só entra. Olha, dinheiro para vacina não tem, por exemplo. Para imunizar a população nesse maldito vírus aí, não é prioridade não. Mas sobra dinheiro para futilidades, aí propaganda, nos meios de comunicação, patrocinar campeonatos de pelada e para montar árvore de Natal milionária, tem. 18 horas. O aumento de internações por Covid-19 sobrecarrega médicos e demais trabalhadores da saúde. O sindicato que representa enfermeiros e técnicos diz que há casos em que um único técnico foi designado para atender 15 pacientes em um só turno. É isso mesmo. Olha só, entre os médicos, há alguns aí que não conseguem nem ir para casa, isso há dias, né? Sindicatos pedem contratação de mais trabalhadores para a saúde. Temos detalhes com Odneia Araújo. O número de trabalhadores da saúde, principalmente da rede pública estadual, não está conseguindo acompanhar o número de pacientes que cresce a cada dia, ao contrário do número de servidores. Para piorar, muitos trabalhadores estão sendo novamente contaminados pela Covid-19 por causa de EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, inadequados, e tendo que se afastar do trabalho por no mínimo 15 dias, enquanto o número de novos pacientes continua crescendo. O Sindiprive, Sindicato dos Trabalhadores
trabalhadores terceirizados da saúde pede que, além de abrir mais leitos, o governo do estado também providencie mais contratações de trabalhadores, conforme a presidente da entidade, Graciete Mouzinho. O nosso trabalhador, eles estão estressados, estão cansados. E o que acontece com isso? A imunidade deles baixa e eles acabam pegando esse Covid, né? Aí entra com atestado porque precisa se tratar. E o que acontece com os outros que ficam? A sobrecarga fica com 10 pacientes, com 12 pacientes, até mesmo com 15 já ficaram. Isso é um absurdo. E sem contar que agora, em algumas unidades hospitalares, como a UPA José Rodrigues, estão colocando o nome do trabalhador, fazendo sorteio para mandar para um outro hospital, para suprir a necessidade, sendo que na UPA está lotado. A subcarga de trabalho aumenta para esses profissionais que ficam. Por lei, cada enfermeiro ou técnico só pode cuidar de 12 pacientes em UTI e somente 6 pacientes em enfermaria. Mas, de acordo com o Sindiprive, tem trabalhador cuidando de 5 pacientes em UTI e até 15 nas enfermarias. Já entre os médicos, a sobrecarga de trabalho não é diferente. O presidente do CIMEAM, o Sindicato dos Médicos do Amazonas, Mário Viana, disse que os trabalhadores estão no limite. O caos da saúde parece que agora veio de forma contundente realmente, né? A sobrecarga de trabalho nas diversas unidades de saúde do estado, e acredito que do município também está muito grande para os profissionais de saúde, está excessiva, né? Estou sabendo, inclusive, de algumas faltas em alguns lugares, talvez exatamente pela sobrecarga de trabalho. As pessoas chegam num limite, às vezes, que não aguenta mais. Odinei Araújo para o 18 horas. Bom, agora todos nós sabemos, né, que isso vem acontecendo e vem acontecendo com frequência já há algum tempo. Mais uma vez, os profissionais de saúde estão se sacrificando para garantir um atendimento à população. É um trabalho pesado, plantões exaustivos e, como mostrou a repórter Odinei Araújo, são obrigados a exercer uma sobrecarga de trabalho descomunal. Um único técnico de enfermagem para atender 15 pacientes é simplesmente humanamente impossível, claro. Soares. Bom, olha, o governo tem o dever de reforçar a equipe de profissionais urgentemente. Senão, o atendimento, que já é precário hoje, vai ficar ainda pior em janeiro. Mais uma vez, estamos alertando aqui. Quando o governo prevê um novo pico da doença, que é em janeiro? Então, muita atenção a isso. Olha, a bronca agora é contigo, Wilson Lima. Assuma a responsabilidade e resolva. Você está ouvindo 18 horas. E diante do crescimento exponencial dos casos de Covid-19, o aumento do número de sepultamentos em Manaus, né, foi junto. Só para você ter uma ideia, no cemitério Nossa Senhora Aparecida, no bairro Tarumã, uma fila de carros se formou do lado de fora do espaço para tentar acompanhar os enterros. Temos mais detalhes na reportagem de Júlia Gomes. Um total de 49 sepultamentos foram registrados nos cemitérios de Manaus neste domingo. Destes, 41 foram nos espaços gerenciados pela Secretaria Municipal de Limpeza Urbana, CEMUSP. Já nos cemitérios particulares, 8 enterros foram realizados. Entre as causas das mortes do total de sepultamentos nos cemitérios públicos de Manaus, 11 foram declaradas como Covid-19 e nos espaços privados foram 4 registros de óbitos pelo novo coronavírus. Entre outras causas, estão parada respiratória e parada cardiorrespiratória e outras 6 por causas desconhecidas ou indeterminadas. As informações são da Prefeitura Municipal de Manaus. Um vídeo que circulou nas redes sociais também neste domingo mostrou uma longa fila de carros na entrada do cemitério Nossa Senhora Aparecida, no bairro Tarumã, na Zona Oeste. Nas imagens feitas por uma mulher não identificada, é possível ver várias pessoas de longe acompanhando os sepultamentos e também carros funerários entrando no local. As imagens foram narradas pela própria autora do vídeo. Vamos ouvir. 27 de dezembro de 2020. Avenida do Turismo, aparentemente tranquila, só que não. A gente vai se aproximando do cemitério Parque Tarumã e eis que desde aqui a fila de carros para enterrar seus mortos. É fila. Não tá fácil. Não é brincadeira. Olha lá as pessoas, ó.
para enterrar seus mortos. Olha lá, olha aí a situação. Olha a situação. Manaus. Tá aí. É desse jeito. É assim que tá funcionando o negócio aqui. O número de enterros em cemitérios públicos de Manaus voltou a crescer desde o mês de setembro, após 4 meses de queda. No dia 19 de novembro, a prefeitura informou que registrou 50 sepultamentos em um único dia. E desde então, esse número vem se mantendo estável. Durante o pico da pandemia em Manaus, a secretaria responsável pelos cemitérios públicos da cidade registrou nos meses de abril e maio um total de 4.200 sepultamentos e cremações. Número quase 3 vezes maior de enterros que os considerados normais antes da pandemia. E o estrangulamento dos cemitérios públicos de Manaus já preocupa o futuro secretário de Limpeza Pública, Sabá Reis. Ele disse a um portal de notícias local que vai sugerir ao novo prefeito da cidade, Davi Almeida, a construção de sepulturas verticais. A reportagem tentou contato com Sabá Reis para obter mais informações sobre a medida que deve ser adotada por ele, mas não tivemos retorno. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, 6 horas e 25 minutos em Manaus, você no melhor Mix do Brasil e hoje, segunda-feira, em 28 de dezembro de 2020, a última semana em Cid Soares. Vamos lembrar aquela máxima, né, se nós temos que manter aí o distanciamento social, né, já tá rolando. Agora mais do que nunca, né, já percebeu aí que o negócio voltou, não foi ao normal, piorou tudo, voltamos àquele início, né, onde tudo estava muito confuso. Os casos estão se multiplicando, então, gente, máscara na cara, não é no queixo, não é no pescoço, é na cara, no rosto. Tem que cobrir nariz e boca, pelo amor de Deus. Né? A gente vê todo mundo usando a máscara no queixo, cara, é um absurdo isso. Lavar as mãos aí com sabão, água e sabão, álcool em gel, enfim, faça o seu lado, o seu papel e tudo vai dar certo. Muito bem, agora nós vamos abrir a primeira da playlist do 18 horas com a faixa Paradise, que é o novo hit do trio italiano de música eletrônica Medusa, com participação do cantor irlandês o Dermot Kennedy, lançado aí no final do mês de outubro. Pois é, Medusa tem crescido bastante em popularidade em todo mundo, né? Já fez música aí com colaboração do Alok, sem contar com os principais singles do Medusa. Juntos, eles têm mais de 2 bilhões de plays. Você sabe o que é isso? Tem noção? A gente vai conferir agora essa música sensacional. Eu acho sensacional. Medusa e Dermot Kennedy. Paradise, aqui no Melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, agora são 6 horas e 30 minutos em Manaus. Muito boa noite para você em 100,7. Boa noite para você na sintonia certa, no melhor Mix do Brasil. Vamos com a primeira, abrimos a playlist do 18 horas assim, com Medusa e Dermot Kennedy, a música Paradise. Você curtiu mais uma, hein? Aqui no melhor Mix do Brasil. Mix. Bom, agora nós vamos conferir a previsão do tempo para a noite desta última segunda-feira do ano com Cid Soares, Cid. Previsão do tempo com Cid Soares. Previsão do tempo. Pois é, olha, quem tá passando de carro agora, se liga nessa, hein? Chegaremos aí às temperaturas mínimas de 24 graus nessa noite. Que tal? 91% de umidade relativa do ar. Portanto, teremos uma noite gostosa, friazinha e talvez com chuva. Portanto, muita atenção, ok? 6 horas e 31 minutos. Boa noite. Mix. Bom, e hoje foi o primeiro dia após o governador Wilson Lima decretar as novas regras para o funcionamento do comércio. O governador, que havia decidido fechar os shoppings, o comércio e as empresas e serviços não essenciais, teve que voltar atrás após protestos que ocuparam as ruas de Manaus e tiveram repercussão nacional e até internacional. Pois é, a população lotou as ruas aí na reabertura do comércio para as compras de fim de ano. A movimentação nos shoppings e nas ruas foi realmente aí de grande concentração, né? Principalmente de lojas. O movimento foi bem maior do que o esperado pelos lojistas. Inclusive em alguns pontos aí, como a Avenida Eduardo Ribeiro e também na Rua Marechal Deodoro, foi registrado aglomeração de pessoas. Muitas circulavam, inclusive, sem o uso de máscara. 18 horas. E hoje o governo do Amazonas publicou um novo decreto, número 43.236, com as novas regras para o comércio e empresas de serviços, como bares e restaurantes. O novo decreto
No novo decreto, o governador Wilson Lima liberou shows de artistas em bares e restaurantes até às 22 horas de segunda a sexta-feira. Nos fins de semana, esses estabelecimentos deverão ser fechados e oferecer serviços apenas delivery. Quem infringir as regras pode pagar multa de R$50 mil por dia em caso de infração. E a flexibilização das medidas de restrição ao contágio pelo novo coronavírus ocorre aí após intensos protestos aconteceram na semana passada aqui em Manaus. O funcionamento dos serviços não essenciais deverá obedecer às medidas restritivas no período de 28 de dezembro de 2020 a 11 de janeiro de 2021. No comércio, em geral, o horário de atendimento ao público será das 8 da manhã às 4 da tarde. No horário dos shoppings, de meio-dia às 8 da noite. Entrevista do dia. E ainda sobre a flexibilização do comércio aqui em Manaus, vamos conversar por telefone com o presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Amazonas, Azuri Benzion. Boa noite, presidente. Seja bem-vindo novamente ao programa 18 horas. Boa noite, Carlos. Boa noite, Cid. Boa noite, querido. Todos os ouvintes. Certo. Então, o comércio está mais aliviado com as novas regras aí que começam a valer a partir de hoje? Na verdade, nós fomos pegos de surpresa no dia 23, na reunião que teve lá na sede do governo, em que nos foi comunicado que a partir do dia 26 todo o comércio tem que fechar praticamente 100% o comércio não essencial, né? E com isso muitas pessoas se revoltaram, primeiro devido à época do ano, né? Ou seja, nesse período, muitas pessoas, por exemplo, trabalham com confecções, compraram confecções vermelhas, brancas, amarelas, ou seja, tem aquele mito, né, que você passa de uma cor específica, você consegue algum tipo de benefício lá na frente, né? E como estava liberado o Réveillon, ou seja, mesmo que com poucas pessoas, você criou, fez uma compra baseada naquilo. E também restaurantes que fizeram compras de produtos para atender nesse período, nessa semana agora de 26 até o dia 31, ou seja, tiveram muitas pessoas, entre outros setores que eu não me vem agora à memória, mas muitas pessoas foram se sentindo prejudicadas por isso, né? Pelo investimento, né? Houve um investimento, né? Porque houve um investimento e se isso aí já estava previsto, que fosse feito, da pior das hipóteses, após as festas. Sim. Ou seja, teria sido um impacto muito menor. Então, senhor Azuri, só para formalizar uma pergunta aqui dentro desse mesmo pensamento aí, toda essa confusão poderia ter sido evitada se o governo tivesse dialogado com os lojistas antes de anunciar aí o fechamento das atividades não essenciais logo após o Natal? Veja, é muito difícil para o governo dialogar com algum lojista nesse período do ano. Ou seja, eles iam dizer que não. Então o governo, naquele momento, precisava tomar uma decisão, como está acontecendo agora, os hospitais botados, uma porção de coisas que não cabe ao comércio ficar discutindo sobre essa questão, mas, ou seja, se ele fosse dialogar, também não ia adiantar nada, ia ser um diálogo. Ele ia dizer uma coisa, a pessoa ia falar que não era o momento. Sim. Ele aguardasse um pouco mais para frente, que poderíamos chegar a um consenso. Mas acredito que da maneira que foi tomada a decisão, ele imaginou que a ideia dele, do governo, é que a vida estava em primeiro lugar e as pessoas todas fossem encampar essa campanha, mas não foi isso que aconteceu, porque muitas pessoas se sentiram, digamos assim, afrontadas pela data da situação. Foi, tipo assim, eu acho que boa parte do assunto foi a data. Se tivessem começado a abrir um diálogo, colocassem, por exemplo, como tem em outros estados, bandeira amarela, bandeira verde, bandeira vermelha, bandeira laranja, nós vamos estar entendendo que bandeira laranja, vamos comprar um pouco menos, porque a qualquer momento pode fechar. Ou seja, nós não tínhamos aí um parâmetro para entender que a situação estava tão crítica que poderia acontecer isso. Então, essa é uma situação que eu acho que o governo vai, a curto prazo, vai ter que modificar, ele vai ter que monitorar a sociedade e as pessoas que empreendem no Estado com mais informação.
para que não ocorra de novo uma situação como essa, ou seja, que as pessoas estejam preparadas, quando tiver determinada cor de bandeira, sabe, ó, vamos segurar um pouquinho aqui, porque a coisa está ficando feia, daqui a pouco nós vamos ter que fechar. Não temos pego de surpresa. Faltou orientação, né, do governo. Eu acho que faltou comunicação. Comunicação, exatamente. E como é que podemos avaliar esse primeiro dia de funcionamento do comércio com as novas regras? Hoje foi um dia muito fraco de vendas. E eu acredito que a semana toda não vai ser diferente. E eu até, digamos assim, aconselho as pessoas que não precisarem sair de casa, que não saem de casa. Certo. Porque o comércio também está pela vida. Ou seja, nós não queremos clientes mortos ou clientes que tenham algum tipo de problema porque vieram comprar. Se você puder adiar a sua compra, adie. O comércio, ele está aberto atendendo as pessoas que se sentem seguras para ir lá, as pessoas que estão bem de saúde. Ou seja, ninguém quer aumentar o número de casos. Nós não queremos ter em momento nenhum comércio, nos bares, restaurantes, momento nenhum causadores do aumento de casos. Nós estamos aqui para completar a parte econômica, que também é muito importante para a sociedade. Ou seja, é muito difícil você chegar com uma pessoa que depende do comércio, que depende daquilo para viver, para levar o alimento para casa e falar, ó, você não pode mais trabalhar. Mas se essa pessoa for até o local de trabalho e não tiver para quem vender, aí já não é mais culpa do governo, é culpa do próprio ecossistema do momento. Ou seja, de alguma maneira, quem se sente que está fragilizado ou que não quer ir comprar, não vá. E o comércio, senhor Azul, ele está preparado para atender esse novo sistema aí de final de semana que é o drive-thru? Esse sistema é um sistema que tem funcionado em algumas atividades, tá? Nem toda atividade está preparada para trabalhar com drive-thru. Porque você tem que fazer o pedido antes e você chega lá para pegar a sua encomenda, né? Então, nós tivemos aqui no mês de maio, abril e maio, trabalhamos praticamente 100% nessa modalidade. Então, algumas empresas já se adequaram a isso e outras vão ter que se adequar. Você vai ter a semana toda para você pegar e criar um mecanismo, já para o sábado agora, dia 2, já vai ser o primeiro dia em que nós vamos estar com esse mecanismo de trabalho, que é o trabalho por drive-thru. Vai ficar fechado todas as lojas, inclusive as lojas de material de construção. Ou seja, é importante entender também que vai ficar somente funcionando nesse dia os supermercados e farmácias. Então também tem que se preocupar, quem quiser, não adianta chegar na loja de material de construção, lá com o seu carro, para comprar uma coisa que você não vai poder entrar. Então, nós todos temos que dar a nossa cota de sacrifício para que nós possamos passar por isso. O governo, para meu ver, ele foi de uma sensibilidade muito grande em ter que voltar atrás de uma decisão que naquele momento era a decisão correta para eles, que era de você tentar quebrar o ciclo do contágio. Então, na medida que ele pegou e que ele flexibilizou para que nós possamos voltar a trabalhar, é muito importante que a população também entenda que ela tem que fazer a parte dela também. Não adianta só as lojas fazer todos os procedimentos de higiene, de saúde, de álcool gel, distanciamento, tudo tem que ser feito, e a população pegar no sábado à noite e ir para uma festa clandestina, sabe lá onde, sem nenhum tipo de higiene, nenhum tipo de cuidado, vem para casa, contagia o pai, contagia a mãe, e o cara vai direto para o hospital lá e vai acabar morrendo, porque existiu essas pessoas que acham que tudo pode, entendeu? É complicado. Isso realmente é muito ruim. Me fala uma coisa, hoje o comércio do centro fechou mesmo às 16 horas? Fechou às 16 horas, nós tivemos relato de pessoas que fizeram questão de mandar foto e colocar, eu estou pela vida, o comércio não tem culpa, ou seja, as pessoas entraram numa vibe bem bacana aí, muito parabéns aí os comerciantes de centro da cidade, e daqui a pouco o shopping também vai fechar, e amanhã já vai ser um outro dia, e vão seguir a mesma rotina, ou seja, o comércio ficou muito agradecido, vai fazer a parte dela com relação ao governo, ou seja, o comércio nunca vai ser um problema um agravante no caso do aumento de coronavírus. E os camelôs entraram nesse embalo também? Entraram também. Todo mundo entrou no embalo, todo mundo entendeu que nesse momento é o momento também de dar sacrifício, ou seja, o governo flexibilizou e o comércio vai fazer a parte dele, ou seja, não vai mais existir nenhum tipo de conflito, nem problema nenhum com o governo,
se todos nós trabalharmos assim, pelo menos um pouquinho por dia, pelo menos vai entrar alguma coisa e a pessoa não vai morrer de fome. Senhor Azuri, para a gente encerrar a entrevista, eu gostaria que o senhor, nos desse a sua opinião no que nós devemos esperar para 2021, uma vez que a pandemia insiste em ditar aí o comportamento das pessoas, inclusive no mundo todo aí. Veja, uma orientação. O que nós não queremos para 2021 é que ocorra o que ocorreu no sábado, dia 26. Ou seja, nós não queremos confronto. Eu acho que naquele confronto houve exagero diante de todas as partes, entendeu? Tanto do governo, porque colocou uma data ruim, como das pessoas que foram na rua para tentar reverter uma coisa, conseguir todos juntos, o governo cedeu, os manifestantes também cederam, mas isso não vai levar a nada, porque naquela aglomeração tinha muita gente ali. Sim. Ou seja, de nada adiantou. Foi pior que a loja aberta. Não tira o mérito. Eu acho que essas pessoas são guerreiras, estão brigando pelo direito delas, que também é o nosso direito, mas agora nós queremos paz. E para a paz só se constrói com diálogo. O governo tem identidade de classe, que pode reunir quando for necessário, é conversar, é dialogar, é tentar prevenir os atos, é tentar nos dar mais informações. Nós vamos passar 2021, enquanto não tivermos a vacina, ainda com altos e baixos. Eu acredito que, pelo que nós temos visto, nós vamos ter agora uma pior ainda nos casos de Covid, mais pessoas, infelizmente, vão morrer. Não existe, a velocidade do contágio é muito maior do que a capacidade do governo de construir mais leitos. Não tem condição. Tem números que são bem altos, por exemplo, 15% das pessoas que pegam Covid, elas vão necessitar de algum tipo de leito. Então, você imagina aí, se 2 mil pessoas pegaram Covid desses dias agora, 300 delas vão ter que baixar no hospital. E 5% do total das pessoas que pegaram vão entrar no UTI. Então, meu amigo, é uma coisa potencial. Nós temos que nos cuidar, tentar não sair de casa, tentar proteger as pessoas que nós amamos e não ficar indo para balada, não ficar indo para festa clandestina, não ficar fazendo coisas que estão comprovadamente trazendo problemas para dentro de casa. Ok. Obrigado, então. Conversamos com Azuri Bezayon, que é presidente da Federação das Câmaras e dirigente lojista do Amazonas. Obrigado mais uma vez por conceder essa entrevista para a gente. Uma boa noite, senhor Azuri. Ok, obrigado a todos e boa noite. 6h44 em Manaus e você está no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. Bem, vamos com a segunda da playlist de hoje, hein? Dua Lipa teve um ótimo ano na música, principalmente pelo fato de seu segundo disco lançado esse ano, que é o álbum Future Nostalgia, ser considerado aí um dos melhores de 2020. Pois é, esse álbum chegou aí com pegada disco dos anos 80, sem deixar o pop de lado, claro, né? E trouxe umas excelentes hits aí como Don't Start Now, Levitating, Hallucinated e também a faixa título do álbum, que é a segunda música da nossa playlist de hoje. Vamos de música com Future Nostalgia, aqui no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. Tudo bem, 6h48 em Manaus, a segunda da playlist em Dua Lipa, Future Nostalgia. Você conferiu aqui no melhor Mix do Brasil. Mix. E agora nós vamos, conferir com Cid Soares a previsão do tempo para amanhã. Teremos uma terça-feira chuvosa. Previsão do tempo com Cid Soares. Previsão do tempo. Teremos um dia de sol com muitas nuvens e nublado. Chuva no fim da manhã e a qualquer momento do dia, claro. Nós estamos num período. Tarde e noite chuvosas. A temperatura mínima amanhã vai ser de 24 graus e a máxima de 28. E a umidade relativa do ar vai bater um pico aí de 93%. 6h49, boa noite. Mix. Olha, ainda sobre a decisão do governador que revogou o decreto que fechava o comércio não essencial por 15 dias. Deputados estaduais e federais do Amazonas se dizem a favor da flexibilização do comércio e viram com bons olhos a decisão do governo de Wilson Lima de recuar do mini lockdown. A decisão de voltar atrás se deu depois das manifestações dos comerciantes contra a medida. Vamos saber mais na reportagem de Cíntia Blink. Praticamente no mesmo dia que o decreto que fechou o comércio no Amazonas começou a funcionar,
o governo de Wilson Lima voltou atrás. Isso porque as manifestações dos comerciantes fizeram efeito e resultaram na flexibilização dos horários. Vamos saber agora como os deputados estaduais e federais viram essa mudança de estratégia do governo. Para o deputado federal Sidney Leite, faltou capacidade de gestão. Os municípios do interior do estado, na grande maioria, se saíram muito bem. Por quê? Porque identificado, tinha um medicamento e tem uma estrutura que funciona da atenção básica. E isso contribuiu sobremaneira para que o desenho no interior, o impacto fosse muito menor do que na capital, mesmo não tendo UTI e a estrutura que tem na cidade de Manaus. Para a deputada estadual Maiara Pinheiro, a flexibilidade foi o melhor caminho. A gente precisa achar um equilíbrio entre salvar vidas, mas também prover o mínimo às famílias que trabalham para que não haja fome, né? Porque fome também é um prejuízo muito grande para as famílias, ainda mais no momento de muita reflexão, solidariedade, final de ano. E o deputado Dermilson Chagas acredita que o governo deveria ter pensado melhor sobre a flexibilização. Agora, é muito estranho o que o governo faz. Ele tem um controle dos hospitais, entrada e saída de paciente. Em que momento houve falha para ele não startar, no momento certo, um lockdown? Em que momento ele deixou de agir porque ele recebeu mais de R$1 bilhão do governo federal para fazer hospital de campanha, ampliar leitos? Nós temos que medir tudo isso. Agora, o Ministério Público não pode ficar calado em relação à omissão, à falta de providência, à negligência com a saúde pública do governo do estado em relação à sociedade amazonense, ao povo do Amazonas. O colega de plenário, o deputado delegado Péricles, concorda com a flexibilidade. Reabrir o comércio não é dizer que não há preocupação e que os cuidados devem ser abandonados. É apenas reforçar que quem merece punição é quem tem atuado na clandestinidade. Essas festas clandestinas realmente têm causado aglomerações que precisam ser fiscalizadas pelo governo. Fora o período eleitoral, onde nós vimos absurdo de aglomerações sem nenhuma atuação do Estado. Já o deputado federal delegado Pablo diz que é a favor da população, que segundo ele é a favor da flexibilização. Sou favorável justamente ao que a população quer, que a gente procure medidas onde o emprego seja preservado e a saúde seja garantida. Então eu vou atrás de medidas assim e também vou procurar, logo no começo da semana, os representantes do comércio de Manaus para que a gente encontre soluções justamente para manter essa equação funcionando. E o deputado estadual Felipe Souza diz que tinha que flexibilizar mesmo. Evidentemente que a população tem que fazer a sua parte, manter o distanciamento, usar álcool em gel e o uso de máscara. Até o momento, está em vigor a flexibilidade do comércio não essencial e o número de internações por conta da Covid-19 já deixou 3 hospitais privados de Manaus com as UTIs 100% lotadas. Cíntia Blink, para o 18 horas. 18 horas. 6 horas 53 minutos em Manaus, você no melhor Mix do Brasil. Nós vamos agora fechar a playlist do 18 horas desta segunda-feira com a terceira, e nós vamos agora com Ava Max. No começo do mês, a cantora Ava lançou aí um vídeo com a letra da sua nova música, que é a faixa My Head and My Heart, lá no YouTube. Pois ainda no começo do mês, Ava Max integrou a revista Forbes, onde foi um dos destaques aí por conta dos mais de 4 bilhões de plays. É muita coisa, cara, que atingiu, né? Bom, mesmo antes de ter um álbum lançado. Agora vamos de música. Vamos conferir My Head and My Heart com Ava Max. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas 57 minutos em Manaus. Ficamos assim com a terceira da playlist de hoje, Ava Max, com a música My Head and My Heart. Mix. E a rematrícula automática na rede municipal e estadual de ensino começou hoje. Todos os estudantes matriculados no ano letivo de 2020 têm vaga garantida nas escolas em que estudavam. Não será necessária aí a presença de pais e responsáveis nas unidades de ensino para a efetivação do processo. Nos casos aí em que as escolas não apresentem continuidade de ensino, os estudantes serão encaminhados automaticamente a outras unidades.
Isso mesmo, os estudantes serão reordenados para outras escolas. Você não entendeu errado, não, para que possam aí dar continuidade aos seus estudos em 2021. Esse processo também é automático, só sendo necessária a presença dos pais para confirmar a vaga em período ainda a ser divulgado. 18 horas. Olha, o governo do estado, com sua força de segurança, tem que agir forte contra essas festas clandestinas que acontecem direto em Manaus, onde a aglomeração é uma realidade e as pessoas não usam sequer a máscara no rosto para se proteger da Covid-19. É complicado. Agora mesmo, dia 25, né, dia de Natal, a polícia encerrou uma festa no Porão do Alemão, de propriedade de William Alemão, vereador eleito no último pleito, né, com a participação da banda Rockaholics e dos DJs Fernando Araújo e Cybernet. Estamos vivendo um momento bem delicado e a qualquer momento que gere aglomeração deve ser suspenso. Olha, a Mix Manaus, ela não compactua com festas que gerem aglomerações nesse momento tão delicado de saúde pública. Todos devem dar sua parcela de contribuição para que em breve voltemos à normalidade com grandes eventos e todos possam se reunir, se abraçar e também se divertir. Pois é, o que mais circulou nesse fim de semana foram os vídeos de festas clandestinas, pessoal abusando, esquecendo que estamos entrando no pico de uma segunda onda, com os leitos dos hospitais públicos e privados praticamente 100% ocupados. 100% ocupados. É hora de ser consciente, de ter empatia com o próximo e preservar a vida de amigos, parentes. Enfim, evitar essa doença para que ela não continue matando aí aos milhares como está agora. Os hospitais públicos 100%, né, já ocupados. Agora, o detalhe, a rede particular, né, a rede privada, ela está quase, tem alguns casos que já estão lotados e, quer dizer, nem tendo dinheiro mais, né, você vai conseguir se internar em Manaus se continuar, né, desse jeito aí, essas aglomerações, o uso de máscara é essencial, então é complicado, se estamos vivendo um momento complicado, então todo cuidado é pouco. 6h59 em Manaus. Você está ouvindo 18 horas. E agora nós vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no Amazonas com Cid Soares. Bom, nesta segunda-feira, dia 28 de dezembro, o Amazonas registrou mais 18 mortes por Covid-19, elevando para 5.206 o número de óbitos pelo novo coronavírus. Foram registrados ainda 318 novos casos de Covid, totalizando 196.756 casos da doença aqui no estado. Entre os casos confirmados de Covid no Amazonas, há 670 pacientes internados, sendo 420 em leitos clínicos e 243 em UTI e 7 em sala vermelha. Os dados são da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. Agora passamos para o nosso editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Os números mostram que Manaus voltou a enfrentar um colapso no sistema de saúde. Na rede privada, 2 importantes hospitais já declararam que estão com 100% dos leitos ocupados e que não há vaga para novas internações. Nem se tiver dinheiro para pagar, o paciente terá muita dificuldade para encontrar leito disponível na rede privada. Na rede pública, o hospital de referência, o Delfim Aziz, também está com 100% dos leitos já ocupados. E diante da explosão de novos casos, no domingo foi registrado recorde em novas internações. O governo decidiu abrir os outros hospitais para atender a demanda cada dia crescente de infectados pelo novo coronavírus. Toda a rede agora está atendendo pacientes com Covid-19. Com isso, o atendimento de pessoas com outras doenças fica muito comprometido. Cirurgias e exames que seriam realizados depois de meses de espera são novamente adiados para que o Estado concentre esforços no enfrentamento da Covid-19. Este quadro de colapso no sistema de saúde é resultado da falta de planejamento por parte do governo, por investimentos equivocados e pela corrupção já aprovada inclusive pela Polícia Federal e Procuradoria-Geral da República. Também contribui para esse caos pessoas que se recusam a usar máscaras em público, que participam de aglomerações, de festas clandestinas e que não fazem a higienização pessoal, especialmente das mãos com água e sabão ou com álcool em gel. Só vamos derrotar esse vírus com a participação de todos e com a chegada da vacina. Até lá, o governo precisa agir com competência, sem corrupção e a população fazendo a sua parte. Caso contrário, só vamos presenciar novamente o colapso do sistema funerário. A responsabilidade agora é de todos nós. 18 horas.
72 Cid Soares, boa noite. Boa noite, querido, até amanhã. Continue bem, continue em 100,7. Amanhã, terça-feira, estamos de volta com você a partir das 6 da tarde, mais uma edição do 18 horas aqui no Melhor Mix do Brasil. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.